Olá! Na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre a utilização dos vidros na indústria da construção civil. Essa unidade está dividida em históricos, principais conceitos, tipos de vidro, tá certo? As suas aplicações na construção civil, as suas propriedades, principais propriedades físicas e térmicas, tá? E acústicas também. Então, como histórico do vidro, o vidro é um dos materiais mais antigos utilizados, tá certo? Ainda não se sabe, propriamente dita, em que época ele foi descoberto, né? Ninguém tem uma definição do tempo, mas já tem dados históricos que os fenícios e os egípcios utilizavam já esse componente, tá? Há mais de 3.000 a.C., tá? Aí foram utilizados pelos romanos, tá? Também, né? No ano de 100 a.C. Então, a partir do século 3 e 4 depois de Cristo, foi que o vidro começou a ser utilizado em janelas, né? E aí você vai, a principal utilização dos vidros nessa época foi na construção de igrejas, né? De catedrais, tá? O vidro plano, ele surgiu no ano de 500 a 600 depois de Cristo, e aí a partir do ano 1200 depois de Cristo foi que o vidro começou a ser bem desenvolvido com a utilização de diversos tipos de tecnologias, tá? E hoje, o principal tipo de vidro utilizado na indústria da construção civil é o que a gente chama de vidro float, né? Que é feito pelo processo de fabricação chamado de float, que foi desenvolvido no ano de 1952, que é o tipo de vidro mais utilizado hoje na indústria da construção. Então aqui tem uma foto de uma fábrica, né, que foi fundada em 1882 no Rio de Janeiro, que foi a primeira grande indústria de fabricação de vidros nacional, e a especialização dela é na fabricação de garrafas de vidro, de frasco, copos e outros cristais. Então, o que seria o vidro? O vidro ele é um produto fisicamente homogêneo, que ele é obtido através de que processo? Você vai resfriar uma massa inorgânica, né, através de uma fusão, e ele vai enrijecer sem cristalizar através do aumento da sua viscosidade, tá certo? Geralmente, o principal componente desse vidro é a sílica ou óxido de silício, que pelo resfriamento ele vai endurecer ou enrijecer sem cristalizar, tá? Então, assim, de acordo com a temperatura, né, o vidro pode passar a tomar os aspectos de que tipo? Líquido, viscoso e frágil, que ele é quebradiço, né? Então, aqui uma foto de uma fachada, tá? De um edifício. Esse edifício se situa-se na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, em que você vê bem a utilização do vidro float, que é esse vidro mais ou menos esverdeado. Aqui ele está sendo utilizado no guarda-corpo da varanda, tá? E também nos vidros das esquadrias, das janelas e das portas. Então, aqui nós temos um diagrama, tá, que representa a temperatura versus o volume, que é o processo de solidificação e formação dos vidros, tá? Quando você tem, à medida que você vai aumentando a temperatura, você vai ter a temperatura de transição vítrea, que é o TG, né, que você vai ter a faixa de transformação vítrea do vidro, provavelmente dito, tá? Aí, entre o TG e o TG, você vai ter um líquido super esfriado, tá? E acima da temperatura de fusão, você vai ter o vidro no seu estado líquido. O processo de cristalização desse vidro, ele vai começar a partir do resfriamento, quer dizer, da temperatura que ela vai diminuindo a temperatura de fusão até chegar à sua temperatura vítrea. Então, a composição do vidro, como eu falei, o principal componente dele é a sílica, que é o SiO2, tá? Que vem da areia, né? Que é 57,46%. Depois você tem o calcário, tem a dolomita, tem o feldespato, a barrilha, tá? São os principais componentes do vidro, e aqui os percentuais de cada um que está a composição. Só que o principal componente é a areia, que é a sílica. Então, a sílica é a matéria-prima básica, né, do vidro, cuja função é vitrificar, né, esse vidro. A alumina presente nele, ele vai aumentar a resistência mecânica. O magnésio, ele vai garantir a resistência
ao vidro para suportar variações bruscas de temperatura, e o cálcio vai proporcionar estabilidade ao vidro contra ataques de agente atmosférico, como sol e chuva. Aqui mostra a estrutura, né, básica da sílica, né? Tá? Aqui no lado direito é a representação bidimensional e a representação tridimensional da sílica, que é o principal componente dos vidros. Então, os vidros eles podem ser metalizados ou reflexivos, tá? A diferença de cada um depende do processo de fabricação, tá certo? Um é o sputtering, né? E o outro é a pirólise, sendo que a pirólise é o mais utilizado aqui no Brasil. Você pode ter o vidro duplo ou insulado, né? Que são paredes duplas de vidro, tá certo? Essas paredes duplas de vidro, principalmente ele é utilizado para produzir contra a condução térmica, né? Ele faz um isolamento térmico bem significativo. E tem os supervidros, tá certo? Os supervidros, tá certo? É um vidro duplo, só que ele pode ser duplo ou triplo ou quádruplo, né? E aí vai ter a espessura deles, tá? O vidro duplo, ele pode ser de 12,7 milímetros, né? Aí vai ter aqui a transmilância térmica total, que é a proteção dele, dá o isolamento térmico. Outro pode ter o vidro triplo e o vidro quádruplo, que são as super janelas, como a gente chama, super windows. Tá? Essas super windows, elas têm geralmente a parede dupla ou tripla, e entre eles você tem uma película, tá certo? Tá? Que a gente chama, é uma película para fazer esse isolamento térmico, tá? Então aqui e também o isolamento acústico, tá? Geralmente utiliza essas super windows, por exemplo, se você mora num local, tá? Em que você mora perto, sei lá, você vai ter uma amiga que ela mora perto ali de uma boate que é bem utilizada, bem famosa aqui em Fortaleza. E aí um dos quartos do apartamento dela, que ela mora de frente, tá? Tem muito barulho. Então, ela nos perguntou, o que eu faço? Porque incomoda o barulho que tem de madrugada, os carros passando, o pessoal gritando e tal. Então, amiga, a gente aconselha que tu utilize uma janela dupla, que é justamente essa super windows para fazer o isolamento acústico, né? E aí ela trocou e melhorou o tipo de barulho, senão não passou mais a incomodar o barulho que vinha da rua. Então, isso chama-se de super janela ou super window, para fazer principalmente esse isolamento acústico, e também serve também para isolamento térmico em países que têm climas muito frios, né? No caso do inverno, dos países europeus, da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Então, quais são os usos do vidro na construção civil? Tá? Quais são os principais tipos de vidro? Você pode ter o float incolor, o float colorido, o temperado. O temperado é aquele que é utilizado em box, tá certo? Box de banheiro, que aí, se por acaso ele quebrar, ele vai quebrar em pedaços arredondados, né? Que vai cortar, tem um perigo menor de cortar. Tá? Pode ser o vidro laminado, pode ser o vidro metalizado ou refletivo, pode ser o vidro aramado, pode ser o duplo ou insulado, pode ser os vidros cerâmicos. E aí aqui a gente tem uma série de fotos sobre a utilização do vidro, desde escada, vidros para fazer taças, copos, vidros para fachada, vidros aqui empilhados para fazer box, janelas, e esquadrias, aqui para fazer a vitrine de uma loja, né? Então, muito utilizado o vidro na indústria da construção. E esses são os diversos tipos que são utilizados. Aí aqui você tem outras fotos da utilização, né? Para cobertura, você utiliza vidro também para fazer cooktops, tá certo? Você utiliza vidros para fazer, hoje, por exemplo, em apartamentos de alto padrão, estão utilizando muito aquelas cortinas de vidro, tá certo? O vidro que ele é utilizado, tá? O ideal é que seja um vidro temperado, né? Mas não são todas as vidraçarias que utilizam esse vidro temperado para fazer essas cortinas de vidro, mas são muito utilizadas para poder fechar a varanda, né? E aí você agregar, anexar a varanda à sala e ser um vão só, né? Então, utilizando muito essa cortina de vidro. Então, o processo de fabricação do vidro float,
tá certo? Primeiro você tem aqui a chegada do material, depois você vai fundir esse material, né? Vai fazer esse banho float, depois vai fazer o recozimento, vai fazer o controle de qualidade, vai fazer o corte e vai para expedição. Então, o processo de fabricação do vidro float, o ponto de fusão é em torno de 1.600 graus, depois ele vai para um banho float, que a gente chama que ele vai ser banhado com uma substância, com um estânio, né, para fazer essa espessura da chapa, depois ele vai ser recozido e vai ser resfriado até a temperatura de 120 graus, para ser preparado para o corte, ele vai ser cortado, vai passar por uma inspeção, um scanner a laser, para ver se tem alguma falha nele, aí ele vai ser preparado para a expedição. Qual a classificação dos vidros? Os vidros podem ser classificados em recozido, temperado, laminado, aramado, duplo ou insulado, tá? Aí você vai ver diversas propriedades, o tipo da forma, a transparência, o acabamento, a coloração e a colocação, tá? Mas a classificação deles é recozido, temperado, laminado, aramado e duplo ou insulado. As propriedades dos vidros. Os vidros, eles têm propriedades que são intrínsecas e essenciais ao vidro, que são a transparência e a durabilidade, e tem algumas outras propriedades que são de acordo com o uso que é colocado ao material. Mas a propriedade intrínseca dele é que ele é transparente e ele é um material durável. Primeiro, umas minhas propriedades mecânicas do vidro é com relação à resistência ao impacto. O vidro que tem maior resistência ao impacto é o vidro temperado, tá certo? Com uma espessura, por exemplo, um vidro temperado que tem uma espessura de 6 milímetros, ele é capaz de suportar o impacto de uma esfera de aço de 1 kg, caindo de 2 metros de altura. Se for um vidro incomum, esse vidro incomum não vai suportar esse impacto, ele só vai suportar o impacto de uma esfera de 1 kg se ele for lançado a uma altura de no máximo 30 centímetros. Então, o vidro temperado ele tem uma resistência maior ao impacto. Geralmente, o vidro ele tem uma densidade de em torno de 2.500 kg por metro cúbico, tá? E ele tem uma resistência à compressão de em torno de 1.000 MPa. Além disso, a resistência à flexão do vidro é em torno de 40 MPa para um vidro float e para um vidro temperado, que ele é mais... O vidro float é aquele vidro incolor, né? Um vidro tipo comum, dito comum. E o vidro temperado, a resistência à flexão dele é bem maior, é em torno de 200 MPa. 5 vezes mais do que o vidro float. O módulo de Young, né? Que este módulo, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a força de tração que seria necessária para aplicar um corpo de prova de vidro para produzir um alongamento igual ao seu comprimento inicial. O módulo de Young do vidro é em torno de 70 gigapascal. O vidro ele tem uma boa resistência a choques térmicos, né? Então, um vidro com 6 milímetros de espessura, tá? Ele vai resistir a choque térmico, variação de temperatura de até 600 graus centígrados, tá? Que é o vidro temperado, e o vidro comum, ele suporta a variação de temperatura é até 60 graus centígrados. Transparência, né, que é uma propriedade intrínseca do vidro, tá? Então, a transparência, a capacidade do vidro, né, ele vai passar a luz, né? Só que essa luz, ela vai sofrer algum tipo de difração, né? Mas ele vai absorver, tá certo? Essa luz, tá? Então, esse desempenho varia de acordo com os diversos tipos de vidro, tá? Essa luz que passa pelo vidro a gente chama de refração, tá? Esse índice de refração é o quê? A quantidade de luz que é flexionada quando passa através do vidro, tá? Esse índice de refração ele varia de acordo com o comprimento da onda, da radiação. E o vidro ele tem algumas características físicas. São características físicas dele: massa específica, dureza, modularidade, tensão de ruptura à flexão, tensão admissível à flexão e coeficiente de Poisson. Por exemplo, o vidro ele tem uma modularidade bom. Ele varia entre 70 mil MPa até 80 mil MPa. Então, ele é bastante resistente. Para dar um exemplo das características físicas dos vidros. Propriedades acústicas, né? Quanto mais
maior for a espessura desse vidro, maior é o isolamento, tá certo? Desse isolamento acústico por exemplo, a janela ou a porta pode oferecer do ambiente externo, tá? E aí, por exemplo, um vidro de espessura 3 milímetros só consegue reduzir 29 decibéis, enquanto que um vidro de 15 milímetros ele consegue reduzir 36 decibéis. Então, quanto maior for a espessura desse vidro, maior o isolamento acústico que ele vai mais eficiente vai ser o isolamento acústico para aquele ambiente. E aí você tem espessuras também acima de 12, 14, 16, tá certo? E aí esse índice de redução acústica ele vai depender do espaçamento entre os vidros, tá? O ideal é que se você quer um isolamento acústico bem mais eficiente, é que você utilize aquelas super windows, né? Que você tem placa dupla de vidro e uma película entre essas placas de vidros para ter um isolamento acústico mais eficiente. As propriedades ópticas do vidro, elas são aquelas que relacionadas à iluminação natural, ou seja, você permitir a iluminação natural, mas que você evite que passe os raios ultravioletas, tá? Essas propriedades ópticas dos vidros. E aí, essa propriedade óptica do vidro, ele vai influenciar muito, por exemplo, durante o dia, se você tiver iluminação natural que o vidro vai proporcionar, você não precisa ligar energia elétrica, mas em compensação, se for uma radiação muito alta, pode ser necessário você ligar um ar-condicionado, vai aumentar o consumo de ar-condicionado durante o dia, né? Então, essa correta especificação, ela pode produzir ou uma redução do consumo de energia, mas também, se não tiver uma correta especificação, pode ocasionar o aumento do consumo de energia, porque você tem que ligar, o ambiente vai ficar extremamente quente e você precisa ligar o ar-condicionado. Então, as propriedades ópticas do vidro vai ser de acordo com o índice de refração, o coeficiente de absorção e o coeficiente de absorção visível vai depender da cor do vidro, se ele é incolor, se ele é verde, se ele é bronze, se ele é fumê e azul. E aqui está a tabela representando esses índices. Com relação à reflexão, absorção e transmissão, também depende da cor do vidro, né? Se ele é incolor, verde, bronze, cinza, fumê e aqui é azul. Aí aqui tem um índice de refração de acordo com essas cores, tá? Aqui para vocês consultarem. Aqui foi obtido através de Santos, no ano 2002, que é o índice de refração e coeficiente de absorção para diferentes cores de vidro, com relação à radiação solar. E as propriedades térmicas. Os vidros, ele tem uma temperatura máxima de trabalho para diversos pontos de tensão. E aí, a condutividade térmica, ele vai expressar, né, o quão rapidamente o calor vai passar através do vidro, tá? Então, essa propriedade, o vidro, por exemplo, ele tem valores muito baixos se for comparados ao ferro e ao alumínio. Então, ele tem uma condutividade térmica melhor do que, mais baixa do que esses outros materiais metálicos principalmente. Aí aqui você tem as propriedades térmicas dos vidros comuns, como calor específico, coeficiente de durabilidade térmica, condutibilidade térmica da lã do vidro, resistência ao choque térmico, coeficiente de dilatação linear, que só precisa você memorizar, que é só para poder vocês terem acesso à consulta. Isso aqui é de acordo com a norma da ABNT 11706 de 1992. Os vidros, eles apresentam um ângulo de incidência, tá certo, das características ópticas, né? Então, aí aqui é um gráfico que mostra a variação dessas características ópticas de um vidro plano comum, incolor, de acordo com esse ângulo de incidência, tá? Aí está dizendo, é um vidro incolor incomum de 3 milímetros, 5 milímetros e 8 milímetros. Quais são as propriedades dos vidros? Primeiro, ele tem uma dureza e uma fragilidade elevada, tá? Ele possui uma resistência à deformação plástica e ao desgaste mecânico, mas ele tem uma boa resistência, só que ele tende a se quebrar em situações de choques ou batidas. Aí, essa dureza e fragilidade, quando você trabalha com guarda-corpo de vidro, é super importante. Na Indústria Consol, hoje tem um teste, que é a norma de desempenho
que é a 15575, ela tornou obrigatório para as edificações, é o teste de guarda-corpo, tá? Porque hoje as construtoras estão utilizando muito guarda-corpo de vidro, né, para as varandas, e principais shopping centers aqui de Fortaleza, como o Rio Mar, tá, Papicu e o Iguatemi, a parte nova, né, a terceira ou quarta etapa. Eu não tô bem. Eu acho que a terceira etapa do Iguatemi, né? Que é aquela parte que tem aquela estrutura de madeira. Se vocês repararem, todo o guarda-corpo daquela parte nova do Iguatemi, ele é todo em vidro, placa de vidro. Então você tem que testar a dureza dele e a resistência dele com relação ao choque. Então é feito o quê? Esse ensaio de guarda-corpo. Como é que seria esse ensaio de guarda-corpo? Você tem um saco, tá certo? Cheio de bolinhas de gude, né? E aí você faz um movimento pendular nesse saco, tá? E aí esse saco, ele tem um peso, o peso dele é até 200 quilos, tá certo? E aí você joga o saco em movimento pendular. E aí esse saco vai bater no guarda-corpo e na placa de vidro do guarda-corpo, e aí você verifica se ele é capaz de resistir a esse choque, tá? É de professora, mas é feita, você coloca, instala primeiro o guarda-corpo para fazer esse ensaio? Não, gente, a gente faz primeiro um protótipo, tá certo? No chão, né? E aí sai esse protótipo do guarda-corpo que vai ser instalado naquela edificação, tá ok? E aí faz o ensaio do guarda-corpo para ver se resiste. E aí, se não resistir, a gente diz quais são as providências que devem ser tomadas para poder para poder tornar esse guarda-corpo adequado, para poder sofrer um novo ensaio e verificar se ele passa ou não diante dos resultados que a norma exige, tá? A minha empresa de consultoria, ela faz muitos desses ensaios de guarda-corpo. Qual foram os ensaios de guarda-corpo em principais edificações aqui de Fortaleza? Nós ensaiamos o guarda-corpo do BS Design, ensaiamos o guarda-corpo do Shopping Guatemi, dessa parte nova, foi a nossa empresa que ensaiou, né, esse guarda-corpo de vidro. Nós ensaiamos o guarda-corpo do WSTC, da Giz de Souza, aqui na Washington Soares, do Sorro, tá? Nós ensaiamos os guarda-corpos dos apartamentos da Praça da Luz, da Diagonal, tá? E outras obras da Diagonal. Nós também ensaiamos guarda-corpo da Santo Amaro, da construtora Santo Amaro, da construtora da Serrolim, tá certo? Sendo que assim, os mais famosos foi do BS Design, da BSPA, né, do Shopping Guatemi, WSTC da Ardia de Souza, tá? Então, foi a nossa empresa que ensaiou essa resistência ao choque. E é super importante porque, por exemplo, vem uma pessoa se apoiar no guarda-corpo e um guarda-corpo desse não resiste, ou então vem uma criança correndo e bate no guarda-corpo e o guarda-corpo não resiste e foi uma altura elevada, né, a pessoa pode cair, né, e se machucar gravemente ou até levar ao óbito. Então, é extremamente importante esse ensaio do guarda-corpo para testar a resistência ao choque ou batidas do vidro. Então, aqui são as referências, né, utilizadas para essa aula. Nós utilizamos sempre o Bauer, tá? Materiais de construção, volume 2, e o livro do Ibracom. Nossa próxima videoaula vai ser sobre materiais betuminosos para terminarmos o programa da disciplina de materiais de construção civil 1.